Olá! No programa de hoje, o nosso entrevistado é o Dr. Milton Vasques Tibal de Almeida, desembargador do TRT, Terceira Região, de Minas Gerais, e professor na Universidade Federal de Minas Gerais, na Universidade de Itaúna. Dr. Milton é graduado, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e tenho a honra de falar que trabalha comigo na Universidade de Itaúna. Dr. Milton, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço imensamente essa oportunidade de vir aqui conversar com você e com o telespectador. Dr. Milton, quando criança, o senhor imaginava que ocuparia o cargo de desembargador no TRT, um dos cargos mais almejados, mais desejados do Brasil? Não, jamais. Eu, quando criança, só me preocupava em ser criança. Não tinha preocupação profissional, né? Nem teve também nenhuma influência por parte do meu pai, que é advogado na área trabalhista, embora ele tenha tido uma importância muito grande logo no início da minha carreira profissional, porque advoguei uns 4 anos junto com ele, meu irmão mais velho. Mas meu pai nunca tentou me influenciar para a área jurídica, até porque ele queria ser advogado e, sendo filho único, o meu avô, o pai dele, queria que ele fosse engenheiro. Meu avô insistiu para que ele fosse engenheiro. Ele não quis e bateu o pé, né? Não quero ser engenheiro. E meu avô só se deu por satisfeito muitos anos depois que meu pai colou grau como bacharel e começou a se despontar como um grande advogado trabalhista. E quando o senhor decidiu cursar Direito? Até as vésperas do vestibular, eu não sabia o que fazer. Eu tinha uma certa habilidade com as ciências biológicas. Imaginei ser médico. Mas pensei bastante porque eu não gosto daquele ambiente solitário dos corredores de hospital, durante os plantões, aquele cheiro de formol. Por isso eu optei por outra profissão. Aí eu fiz as minhas 2 opções de vestibular, Direito como primeira opção e Jornalismo como segunda opção. Como eu passei no Direito, logo de imediato, então eu abracei Direito. Mas até o 7º período do curso eu não sabia o que estava fazendo ali. Foi só quando no 7º período eu tirei minha carteirinha de estagiário da advocacia e comecei a acompanhar meu pai na Justiça do Trabalho, é que eu comecei a ver que cada ponto, palavra, vírgula do que o professor dizia dentro da sala de aula tinha utilidade prática na vida profissional. Aí eu comecei a me despontar como advogado, mas num determinado momento é que eu resolvi então fazer o concurso para juiz. Inicialmente para juiz de direito em Minas Gerais, porque naquela época não havia muitas opções de concurso na área da magistratura. Havia um concurso aberto para juiz de direito, eu fui lá fazer minha inscrição, tinha a idade mínima de 25 anos, mas não tinha os 4 anos exigidos pelo edital como experiência profissional. Eu tinha 2 anos de experiência como estagiário e 2 anos como advogado. Eu então fui me inscrever no concurso para juiz de trabalho no Rio de Janeiro, onde não havia exigência nenhuma de experiência de advocacia, mas eu tinha 4 anos efetivos de experiência na área, né? 2 como estagiário e 2 como advogado. Então, passei no primeiro concurso que me deram a oportunidade de me inscrever. E sou juiz aí, desembargador até hoje, né? 34 anos de carreira. Dr. Milton, muitas pessoas sonham em ser juízes, mas nem sempre imaginam como é a vida de um juiz, como muda a própria convivência social, os amigos, a família, as dificuldades mesmo da carreira. E conta um pouco pra gente como que é isso, como que foi essa trajetória, quais foram as dificuldades nesse dia a dia de um juiz que o senhor enfrentou. Logo quando eu passei no concurso, aos 26 anos de idade, eu já estava cursando mestrado em Direito na Faculdade de Direito da UFMG. E naquela época, uma colega minha do mestrado, quando ficou sabendo da minha aprovação no concurso do Rio, ela me deu os pêsames, meus pêsames. Mas eu perguntei, mas por quê? Ela falou, você é tão jovem, você vai se enfiar num ambiente de gente velha
e você vai então ficar esclerosado antes da hora, você vai envelhecer antes da hora. Eu falei, não, eu discordo, mas eu vou sempre me lembrar disso que você me disse. Vou tomar isso como ponto de referência na minha carreira. Então eu nunca me deixei levar pela sedução do poder, portanto eu nunca fui atacado da tal de juizite, né? Sempre pautei por levar uma vida normal, como um cidadão qualquer, e por isso, às vezes as pessoas até ficam assim surpresas de saber que eu sou desembargador, mas você não tem pose de desembargador, você não tem os ares do desembargador. Aí eu pergunto, mas como é que é ser desembargador? Ah, é sempre uma pessoa velha, careca, barriguda, mal-humorada. Eu falei, não, eu nunca quis ser assim, né? E não recomendo isso para ninguém. Doutor Milton, e quando o senhor começou a carreira de juiz, quando ingressou, como era o dia a dia, as audiências, como é essa experiência de juiz? Na época que eu fui para o Rio de Janeiro, eu estava disponível 24 horas para essa atividade. Naquela época eu até não tinha atividade docente, né? De início, eu era substituto, eu ia para o tribunal muito cedo, por volta de 7 horas, 7h30, já estava por lá. Naquela época, as audiências da parte da manhã costumavam iniciar por volta de 9 horas. Então, eu ficava ali a manhã inteira fazendo audiência. Era costume no Rio de Janeiro também haver uma pauta dupla de audiência à tarde. Muitas vezes eu terminava a primeira audiência, era só a conta de almoçar, voltar para a segunda audiência. Terminada a segunda pauta, eu ficava no gabinete despachando. Despachando. Naquela época, eu usava o despacho como instrumento de aprendizagem. O processo a ser resolvido na frente, a CLT do lado, Código de Processo do lado. Eu estudava o processo, fundamentava minhas decisões, sempre pautei por fundamentar bem meus despachos, minhas sentenças. Doutor Milton, e agora, diante da crise econômica que estamos vivenciando, o que o tribunal tem feito? O que o senhor tem visto como uma solução para a crise dentro do Tribunal do Trabalho? Com o desemprego desencadeado por essa crise, o nosso serviço triplicou. O nosso tribunal aqui de Minas adotou uma situação moderada. Nós queremos chegar ao final do ano com os poucos recursos orçamentários, então muitos gastos já foram eliminados, né? Os gastos de sempre, cafezinho, papel, telefone, tudo isso são os primeiros sacrifícios a serem feitos, mas o presidente do tribunal nos impôs um sacrifício maior, porque a partir das 17 horas, o custo da energia elétrica triplica. Por isso, como o tribunal também paga impostos e custos de manutenção, o objetivo foi encerrar as audiências às 14 horas para evitar adentrar um horário de pico com uma despesa mais elevada. E agora, diante de tantas histórias, de uma vida tão bem vivida, eu gostaria que o senhor contasse para a gente qual aquela conquista que o senhor considera a maior vitória, a maior conquista na vida do senhor. Bom, primeiro você me remeteu para uma satisfação pessoal que eu tenho de realmente considerar que eu tenho vivido muito bem. Fui feliz na minha infância, muito feliz na minha juventude, sou muito feliz na minha meia-idade, com todos os percalços que todo mundo tem. Mas a maior conquista, a conquista profissional, né, foi realmente ter passado num concurso para a magistratura trabalhista com tenra idade, né? Resolvi logo o meu problema existencial, meu problema profissional. Isso abriu caminhos e portas para outras conquistas, né? E é o que eu recomendo sempre para os meus alunos, sempre que possível, eu digo para eles, estudem. O estudo abre caminhos, abre oportunidades, né? Não fiquem perdendo tempo. Dá para você viver bem a sua infância, a sua juventude, e ainda sobra tempo, se você quiser, para estudar
e ser feliz mais adiante, né? Doutor Milton, muito obrigada. Realmente é inspirador ouvir a história de vida do senhor. Fico muito feliz porque para mim uma inspiração e que tenho certeza será para muitos que poderão ouvi-lo, terão o prazer e a felicidade de conhecer uma história tão bonita Muito de obrigado. vida. Muito obrigada, doutor Milton. Esse é o Dr. Milton Vasques Tibal de Almeida, nosso querido desembargador do TRT Terceira Região. Eu agradeço muito a presença e você pode conhecer um pouco a história dele. Espero que você também tenha uma história de muitas conquistas e se inspire em histórias de vida e tanto sucesso como a de Dr. Milton. Vem com a gente, siga no nosso canal no YouTube Aquela Conquista. Até mais!